eu gosto de começar com a interação da planta com o ambiente, porque isso é de extrema importância para o resto dos seres vivos, tá? Então, o que acontece? Essa plantinha aqui, essa árvore, está fazendo fotossíntese, certo? Então, ela está captando a luz solar, né, pelas suas folhas, certo? E aí, o que acontece? Essa luz solar vai ser utilizada para fazer a fotossíntese, assim como o gás carbônico que ela tira da atmosfera, certo? E a água que ela retira do solo através das raízes, certo? Tudo isso dentro das células da planta vai fazer surgir a reação química. Preste atenção, isso eu quero que vocês tatuem na pele. A fotossíntese é uma reação química que acontece dentro das células das plantas, tá? E nessa reação, o que acontece? A planta vai juntar gás carbônico e água, certo? Fazer uma caixinha disso e acumular a energia do sol, certo? Essa caixinha fabricada pela planta é chamada de glicose. E aquele mais ali, professor? Ah, esse mais aqui, porque o que acontece? Muito bem perguntado. O que acontece? A reação química da fotossíntese não produz só glicose, produz também um gás que nós utilizamos, que é o oxigênio. Então, esse mais significa que há a formação de dois componentes. A glicose, certo? Flechinha que foge. A glicose e o oxigênio. É por isso que tá esse maisinho aqui. Só que o que acontece, gente? A planta não faz fotossíntese para produção de oxigênio, porque muitas vezes as pessoas ficam falando: a planta é boazinha, ela faz fotossíntese para fabricação de oxigênio para a gente respirar. Que nada, ela não está pensando em você, ela nem tem cérebro. Não é verdade? Sim. Tem raiz. Sim, fala. Entendi. Ela está produzindo o seu próprio alimento. Exatamente. Ela faz fotossíntese para a produção de glicose, porque é uma forma dela armazenar energia para ela consumir depois. Certo? E aí que tá. Essa energia que ela armazena na glicose serve para ela sustentar todas as suas reações químicas. E agora pergunto para vocês: quem mais utiliza glicose? Só as plantas utilizam glicose? Não, os animais também. Nós também. Nós também utilizamos a glicose. Tá? Nós também utilizamos a glicose. Tá aqui. Certo? Então, como a gente pode utilizar a glicose? Na verdade, sim. Agora eu quero que vocês fechem o microfone, tá? Vamos lá. Como a gente utiliza a glicose? Na verdade, tem duas formas de utilização de glicose, tá? Os seres vivos, né, tem duas estratégias de consumo de glicose, certo? Tem a respiração e tem um outro processo que a gente vai ver no próximo slide, tá? Que é feito principalmente por micro-organismos. Lembram da primeira atividade que nós tivemos no Google Sala de Aula? Que eu queria que vocês falassem sobre seres invisíveis? Na verdade, os seres invisíveis que estão à nossa volta são esses micróbios que podem fermentar, tá? Que podem fazer fermentação. Beleza? Então, é o seguinte. O que acontece na respiração? Nós inalamos o oxigênio, certo? O oxigênio
que nós respiramos, ele vai passar da nossa boca, passar pela traqueia, brônquios, até chegar no pulmão, certo? É no pulmão que esse oxigênio pula para a corrente sanguínea, para o sangue. E aí, o oxigênio que pula para a corrente sanguínea vai estar disponível para todas as nossas células, todas. Da última célula do cérebro até a última célula do dedão do pé. Todas elas têm fornecimento de oxigênio pelo sangue, tá? E não é só oxigênio que vai pelo sangue, é também a glicose, certo? E aí o que acontece? Olha só que interessante. Quando a gente pega a glicose e adiciona com oxigênio, a gente acaba rompendo as ligações entre os átomos da glicose. E isso libera energia, tá? E é essa energia justamente que a gente utiliza para sustentar a nossa vida. É por isso que o oxigênio é tão importante para a gente, porque é com ele que a gente quebra a glicose e produz a energia, tá? Sem oxigênio, o que acontece? A gente não consegue produzir energia nas nossas células e aí a gente morre. A gente produz glicose? Não. Não. Da onde a gente tira a glicose? Do ar. Do ar. Do oxigênio. A gente tira a glicose do oxigênio? Das Não, plantas. do ar, da respiração. Gente, calma. Da respiração a gente respira glicose, será? Não. É, pra entrar, não é não? Quem produz glicose? As plantas. Ah, planta. As plantas, certo? Certo. Beleza. E essa glicose, ela solta no ar? Não. Não, porque ela precisa da glicose. Então, como a gente adquire a nossa glicose? Comendo. Comendo as plantas. Não só as plantas, mas animais que comem plantas. Né? Também Ou geram animais- glicose comendo plantas. Exatamente. Isso. Ótimo. Ótimo vocês começarem a pensar dessa forma, né? Ou seja, quando você está se alimentando de uma planta ou de um animal, na verdade, você está roubando a glicose dele. Né? É lógico que quando você come um animal, ele já não liga mais para a glicose que ele está sendo roubado, porque ele está morto, né? Você acabou de matar ele. Então, para ele pouco importa se você está roubando a glicose dele, você já tirou a vida dele, né? A mesma coisa, plantas, né? Quando você come uma folha de alface, na verdade você está comendo um cadáver, né? Você acabou de matar aquela planta, né? Ela não vai continuar vivendo dentro de você, ela morreu, né? Então, para ela pouco importa se você está roubando a glicose dela, já que ela está morta, né? Então, o que acontece? A respiração, ela serve justamente para isso, para produção de energia, tá? Essa é a estratégia que nós, seres humanos e outros animais, na verdade todos os animais, temos para retirar a energia da glicose. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na equação da respiração. Olha só, nós temos glicose, certo? Sendo adicionada ao oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Presta atenção aqui, nessa equação química. Ela tem alguma coisa a ver com a fotossíntese? A gente faz o ao contrário? Alessandro do céu! É isso, nós fazemos o contrário. Exatamente. A respiração é o inverso da fotossíntese. Então, toda a glicose que a planta produz através da fotossíntese,
A gente quebra através da respiração num processo que é o inverso da fotossíntese. Então, enquanto as plantas absorvem gás carbônico e água, nós, seres humanos e outros animais, produzimos gás carbônico e água. Enquanto a planta produz oxigênio, nós consumimos oxigênio. Vocês entenderam a dependência um do outro? Sem fotossíntese, não tem como ter respiração, gente. Porque todas as coisas que são produzidas na fotossíntese são consumidas na respiração. Mas também não tem como ter fotossíntese sem respiração, porque tudo que a gente produz na respiração é consumido na fotossíntese. Não é louco isso? É interessante. É legal. Não também. é? É, sim. Vocês entenderam isso? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Fermentação, tá? A fermentação, ela acontece principalmente em micro-organismos, como bactérias e fungos. Aqui, eu pus o nome científico desse fungo porque ele é extremamente importante para a humanidade, só que vocês não sabem disso. Esse fungo, Saccharomyces cerevisiae, ele é o fungo que fermenta os açúcares para a produção de cerveja. Além disso, esse carinha aqui, esse fungo, né, o Saccharomyces cerevisiae, a gente usa no nosso dia a dia também. Quem já fez pão? Esse Saccharomyces cerevisiae é, na verdade, o fungo que está dentro do fermento biológico, que é utilizado para fazer pão. Mas por que a gente usa esse fungo para fazer pão? Porque ele faz fermentação. E a fermentação é extremamente importante para o nosso pão. Por quê? Na natureza, a fermentação esses seres vivos que fazem fermentação, eles vão quebrar a glicose, certo? Produzindo um ácido chamado ácido pirúvico, tá? Não guarde esse nome, não. O que eu quero que vocês guardem é o resultado da fermentação, tá? Alguns seres vivos, quando fazem fermentação, vão produzir, por exemplo, álcool etílico ou etanol. Alguns micro-organismos, quando fazem fermentação, vão produzir ácido lático e outros ácido acético. Agora, um de cada vez. Eu quero saber de vocês se vocês já ouviram falar de etanol, ácido lático e ácido acético. Etanol é combustível e o lático... Não é combustível. Ótimo. O resto eu confesso que não sei. Eu tinha Ótimo. entendido errado ali, eu tinha entendido lácteo. Aqui tá errado, tá? É, lácteo Agora que é eu leite? percebi. Tem um Czinho faltando, tá? Na Não é verdade, lácteo mesmo? é lá. Não, acertei. É isso mesmo, tá? E aí o que acontece, gente? Os micro-organismos que fazem fermentação são extremamente importantes para a gente. Por quê? Porque a gente consegue fabricar alimentos com isso. Então, por exemplo, aqueles que fazem álcool etílico, nós utilizamos também para a produção de bebidas alcoólicas. O etanol combustível é o mesmo etanol que está na cerveja, por exemplo, tá? Ácido lático, ele está principalmente nos iogurtes, na fabricação de queijo, certo? E o ácido acético, na verdade, é o ácido que compõe o vinagre. O vinagre, na verdade, é uma solução de 10% de ácido acético, tá? Então, o vinagre é
ácido acético 10%, ou seja, em 1 litro de vinagre, você tem 100 ml de ácido acético. O resto é água, tá? Só que, basicamente, a fermentação serve para a mesma coisa. Os micro-organismos quebram a glicose para a produção de energia, para se sustentar, né? Por quê? Porque, como eu disse, lembra que eu falei para vocês tatuarem? A vida, na verdade, é um conjunto de reações químicas, tá? A biologia, ela é química por conta disso, né? Porque toda a vida é um conjunto de reações químicas, e essas reações químicas, elas precisam de energia para acontecer, tá? Então, na vida, no mundo dos seres vivos, todo mundo está atrás de energia para continuar vivo. Eu, você, as bactérias, os fungos, as plantas. As plantas, elas quebram a glicose também. Como a gente faz? Respirando. Elas respiram também, né? E aí, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Aqui em cima, a gente tem um esquema da fermentação, beleza? E aqui embaixo, a gente tem um esquema da respiração que nós, animais e plantas, fazemos. Presta atenção nas duas. E aí eu quero que vocês respondam para mim o seguinte. O que está faltando na fermentação que tem na respiração? A liberação de gás. Oi? O oxigênio, não é? É o oxigênio, exatamente. Essa é a principal diferença entre fermentação e respiração, né? A fermentação, quando os micro-organismos que fermentam quebram a glicose, eles fazem isso sem o oxigênio. Ou seja, eles conseguem fazer energia sem precisar de oxigênio. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque se vocês pensarem, né, vocês podem até cair na tentação de pensar, pô, mas fermentar é muito melhor do que respirar. Pô, se a gente fermentasse, a gente podia viver em ambientes sem energia, sem oxigênio, né? Mas o que acontece, gente? O rendimento, isso a gente vai ver no segundo ano, no segundo colegial. O rendimento da respiração com oxigênio é muito, mas muito melhor. Ou seja, a gente consegue muito mais energia quebrando a glicose com oxigênio do que sem oxigênio. E é por isso que, geralmente, seres vivos com mais de uma célula, né, ele vai escolher fazer respiração, né? Não são muitos os seres vivos com mais de uma célula que fazem fermentação, tá? Geralmente, os que fazem fermentação são seres microscópicos, formados por uma célula somente. Beleza? Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque, na verdade, se vocês pensarem bem, é o que eu disse, né? Nós, na vida, estamos atrás de capturar o máximo de energia que nós precisamos, né? Que nós conseguimos. E como a gente faz isso? Nos alimentando de outros seres vivos. E assim a gente forma cadeias alimentares, certo? A base da cadeia alimentar são justamente seres vivos que conseguem produzir a glicose, tá? Então, se vocês olharem aqui, né, aqui na figura de cima, nós temos uma cadeia alimentar terrestre, certo? Aonde
o primeiro, a base da cadeia alimentar é uma planta. Por quê? Porque ela produz glicose. E os níveis subsequentes são sempre animais ou outros seres vivos que consomem a glicose da planta. Tá vendo? Então o gafanhoto vai lá, ele é consumidor primário. Por quê? Porque ele é o primeiro, ele é herbívoro, então ele é o primeiro a pegar, a retirar a glicose da planta, tá? Então ele come a planta, aí ele acumula essa glicose dentro dele, e aí ele vai consumir, né? Ele vai se movimentar e vai consumir isso, né? Porque ele vai precisar produzir energia, né? Aí vem o consumidor secundário, que aqui é um sapo, e vai comer o primário. E aí vai ter esse fluxo de glicose, né? Do produtor até o último, né, predador da cadeia alimentar, que a gente chama de predador de topo, tá? Por que topo? Porque ele está no topo da cadeia alimentar, ele não está na base, ele está lá no topo, né? Só que a gente vai ver mais para frente, né? E é até uma pergunta que eu deixo para vocês, não precisa responder, só vai pensando, né? Qual é a desvantagem de estar no topo da cadeia alimentar? Beleza? E aí, aqui embaixo, nós temos, na verdade, uma cadeia alimentar aquática, tá? Aonde os produtores são algas, certo? Que vão ser alimento daqui do consumidor primário, que é um camarão, depois um pinguim e, por fim, uma foca cortada no meio, que é como se fosse o predador de topo aqui nessa cadeia alimentar. Beleza? Repara nas duas cadeias alimentares e veja que há flechas, né, indicando alguma coisa. O que vocês acham? E essa é uma pergunta que eu quero que vocês respondam. É a última pergunta da aula. O que vocês acham que significa a flecha? Ela está representando a sequência do acontecimento. Representa o próximo que vai comer, ou o próximo predador do... No alimento. Oi? O predador vai comer. Ó, vocês estão começando. A sequência de acontecimentos. Dos próximos alimentos. Representa a sequência de acontecimento. Então, primeiro tá a planta, depois vem o gafanhoto, depois vem o sapo, a cobra e o gavião. Beleza, tá certo. Mas tem algo mais específico do que isso. O sol. O sol? Não. Mostra que a foca sem cabeça ganhou da vida. Repassando a... Estar aí. Fala, Leonardo. Tá repassando o negócio lá, a glicose. Perfeito! Aê! É isso aí. As flechas representam o fluxo da glicose. É o que passa de um nível para o outro. E as flechas seguem esse fluxo. Então, a flecha sempre sai do produtor para os consumidores, porque esse é o fluxo da glicose, gente. Isso tudo para entender o que é uma cadeia alimentar, beleza? E agora, fechou a aula, né? Eu acho que acabou a aula, mas foi legal, gostei. Sim, né? bom. Bom, gente, então, fiquem com essa pergunta para a próxima semana. Qual é a desvantagem de estar no topo da cadeia alimentar? Eu não quero que vocês respondam agora, eu quero que vocês pensem, a gente vai discutir isso semana que vem. Fechou? Tá, fechou. Então, Tá bom. beleza. Tá bom.